Graça e Paz Igreja, PG falando aqui. Continuando o capítulo 5 sobre as alianças. Nos vídeos anteriores vimos o que é uma aliança bíblica, como a aliança das obras foi rompida por Adão e como a aliança da graça nasceu da promessa de Gênesis 3,15. Hoje vamos dar um passo atrás e olhar para o quadro completo. Como todas as alianças se encaixam no plano de Deus para a humanidade. O que nós vamos fazer é sair da lupa e pegar um telescópio, e o que vamos ver é a história mais coerente, mais gloriosa e mais bem planejada que já existiu. Porque, como eu já afirmei, a partir desses capítulos você vai entender a Bíblia toda. Hoje, pastor, estou curioso, porque já que a gente vai ver cada uma dessas alianças depois, eu acho bom a gente ver como elas se encaixam primeiro, né? É isso que eu disse, é exatamente isso que vamos fazer agora. E quando você enxerga o quadro completo, a Bíblia nunca mais parecerá uma coleção de histórias soltas, porque ela é um único drama de redenção, com um único autor, um único herói e um único destino glorioso. E um único povo? É isso aí, você pegou. Então vamos lá, o fascículo nos dá uma tabela panorâmica com 7 grandes alianças da Escritura. Vamos percorrê-las juntos, uma a uma, porque cada uma acrescenta algo novo ao plano de Deus. Algo novo aos nossos olhos, porque tudo isso já estava planejado antes dos tempos eternos. Então vamos lá, a primeira é a aliança das obras ou aliança adâmica. É aquela aliança que já vimos, que é uma aliança condicional, feita entre Deus e Adão estava representando toda a descendência humana que viria dele. A promessa central era uma vida pela obediência ou morte pela desobediência. A base dessa aliança é Gênesis 2, 16 e 17 e Romanos 5, de 12 a 19. Ela estabelece o padrão que toda a humanidade deveria cumprir, mas que Adão quebrou. A segunda é a aliança da graça, ou aliança edênica, que é uma aliança incondicional, feita entre Deus e o descendente prometido. A promessa central, um descendente específico da mulher, venceria a serpente. A base dessa aliança, Gênesis 3,15. Lembrando que ele é o proto-evangelho, a semente de toda a redenção. Que legal, né, pastor? Deus responde imediatamente à queda com uma promessa linda de vitória. Exatamente, Deus é muito bom. A terceira é a aliança noéica, ou aliança com Noé. Ela também é incondicional, não depende do ser humano, só da graça de Deus e da promessa de Deus. Ela foi feita com Noé, com a criação e com toda a descendência de Noé. Olha a descendência aparecendo aí de novo, né, pastor? Tô falando, toda aliança trata sobre descendência. E a promessa central dessa aliança é que nunca mais teríamos dilúvio para acabar com a humanidade. Essa seria uma preservação do mundo até a volta de Cristo. Base para isso, Gênesis 9, de 8 a 17. Deus não apenas salva um povo, ele preserva o palco onde toda a história da redenção vai se desenrolar. Quarta aliança é a abraâmica, incondicional quanto à promessa, feita com Abraão e com a sua descendência. A promessa central é terra, descendência inumerável e bênção a todas as nações. A base dela é Gênesis 12, de 1 a 3, Gênesis 17, 7 e Gálatas 3, de 7 a 9. Aqui Deus começa a revelar com mais clareza quem será o povo da aliança e como todas as nações serão abençoadas por meio de Abraão, o que a Bíblia explica de forma bem clara em Gálatas 3, que seria Cristo. A quinta aliança é a aliança mosaica ou aliança do Sinai. Essa é uma aliança condicional, feita com Israel como nação. A promessa central é que eles seriam abençoados na terra prometida se obedecessem e seriam amaldiçoados se não obedecessem. E ela alcança os filhos também? Alcança sim. Lá em Êxodo 20, Deus deixa bem claro nos 10 mandamentos que quem amasse a Deus e obedecesse a Deus seria abençoado até 1000 gerações. Mas que quem não amasse a Deus e não obedecesse a Deus, a sua geração seria amaldiçoada. Base disso, Êxodo do capítulo 19 ao 24, Deuteronômio 28 e Jeremias 31, versículo 32. E veja, essa aliança não revoga a aliança abraâmica. De fato, ela tem uma função bem específica, que é mostrar a lei, deixar bem explícito o pecado com o conhecimento da lei e servir de pedagogo, de aio, de condutor, de professor para conduzir o Israel de Deus a Cristo. Sexta é a aliança davídica,
incondicional, feita com Davi e com o descendente de Davi prometido. A descendência aí de novo. A promessa central, um rei eterno da casa de Davi, onde o seu reino não teria fim. A base é segundo Samuel 7, de 12 a 16 e o Salmo 89, 3 e 4. Perceba que Deus vai afunilando cada vez mais a promessa. O descendente da mulher, depois o descendente de Abraão, que será da tribo de Judá, que será da família de Davi, que reinará para sempre. É mesmo, hein, pastor? Cada aliança vai se complementando e vai cada vez mais apontando para Jesus. Exatamente. E aí então chegamos à 7ª aliança, a mais gloriosa de todas, a nova aliança. Uma aliança incondicional, feita com todo o povo de Deus em Cristo. A promessa central, perdão pleno, lei no coração, purificação e o Espírito Santo habitando dentro de nós. Que alcança a descendência também? Graças a Deus alcança. E nós veremos isso de forma muito clara em vários textos bíblicos. Mas um resumo dessa base toda está em Jeremias 31, de 31 a 34, Hebreus 8, de 6 a 13, Ezequiel 36, 26 e 27. E esta é a aliança que Cristo selou com o seu sangue na última ceia. Veja, essa aliança não é um plano B, conforme algumas igrejas afirmam. Porque algumas pessoas dizem que não foram alianças conectadas, mas eventos que foram dando certo, dando errado, e Deus foi atropelando, tentando fazer uma coisa ou outra para ver se funcionava. Mas que fique bem claro, as alianças não são um plano B. Pelo contrário, é um cumprimento glorioso de tudo que foi prometido desde Gênesis 3,15. Pastor, maravilhoso essa história das alianças, hein? Ainda tem muito a se aprender, porque tem várias promessas dentro das alianças para nós. Mas agora que vimos as 7 alianças individualmente, precisamos enxergar o movimento que elas formam juntas. E esse movimento tem uma direção clara e irreversível. Da aliança das obras que o homem quebrou para a aliança da graça em Cristo que Deus cumpriu. Então vamos lá. A aliança das obras revela que o homem não consegue obedecer. A aliança mosaica aprofunda isso, explicitando a lei e mostrando o pecado em toda a sua gravidade, conforme Gálatas 3, 19, 24, Romanos 3, 20. Já as alianças com Abraão e Davi revelam que Deus vai salvar por promessa e por um rei o seu povo. E na nova aliança, tudo isso é concretizado. Cristo cumpre totalmente a obediência que o primeiro Adão falhou, paga a penalidade que merecíamos e aplica, pela graça do Espírito Santo, toda a riqueza da redenção ao seu povo. Poxa, pastor, quanta informação! A gente vai ver tudo isso com calma, né? Com certeza, porque a ideia da integração é que você perceba o resultado de tudo isso, que é o mais glorioso movimento da história. Toda a Escritura é o movimento de Deus, desde o pacto de obras em Adão, a aliança da graça em Cristo, dando ao seu povo um novo coração, um novo espírito, um novo status de filhos de Deus. Tudo isso está na Bíblia. Tudo isso na Bíblia. Ezequiel 36, 26, 27, Romanos 8, 15 a 17, descrevem esse resultado maravilhoso de forma bem clara. Mas ainda tem um terceiro ponto do nosso fascículo que conecta as alianças com o que a teologia chama de Ordo Salutis. Ordo Salutis, isso significa ordem da salvação. E isso é de uma riqueza extraordinária, porque mostra que cada etapa da salvação do crente está amarrada à estrutura das alianças. Se você não entende as alianças, você não entende como é salvo. Porque Deus não salva de forma solta, Ele salva fazendo pactos. Hoje, pastor, bem interessante esse negócio. Com certeza. Vamos então percorrer cada elo dessa corrente. Primeiro, a eleição, decretada no pacto da redenção antes da criação, conforme Efésios 1:4. E Romanos 8, 29 e 30. Segundo passo, o chamado eficaz, que vem pela pregação da palavra, como nos ensina Romanos 10, 17 e Ezequiel 37, 4, 5. Terceiro passo, a regeneração, prometida na nova aliança em Ezequiel 36, 26, 27 e João 3, 3, 8. Depois que você nasce de novo, quarto passo, o arrependimento, que é mudar de ideia, e a fé, que são dons da graça de Deus e resposta à aliança, segundo Efésios 2:8 e Atos 11:18. Quinto e maravilhoso passo, a justificação, promessa cumprida em Cristo na aliança da graça, segundo Romanos 3, de 21 a 26 e Gálatas 2:16. E guarde isso, a justificação é a doutrina que diferencia o cristianismo de todas as outras religiões. Veremos melhor isso para frente.
Sexto passo, a santificação, fruto do Espírito Santo previsto na nova aliança, conforme Hebreus 10:16 e Romanos 8, de 3 a 14. E sétimo maravilhoso passo, a glorificação, a consumação final do pacto, quando Deus habitará com o seu povo para sempre, segundo Apocalipse 21:3-5 e Romanos 8:30. Pastor do céu, isso é impressionante. Quer dizer que então cada etapa da minha salvação, da eleição até a glorificação, está inserida dentro de uma aliança que Deus estabeleceu? Exatamente. Não há nada solto ou aleatório nessa história toda. Porque se é um plano de Deus, é um plano perfeito, todo amarrado. Deus não improvisa. Cada detalhe da salvação de cada crente foi decretado no pacto da redenção antes da criação, anunciado nas alianças ao longo da história, cumprido por Cristo na cruz e na ressurreição e aplicado pelo Espírito Santo no novo coração de cada eleito. Veja, é a obra mais precisa, mais amorosa e mais gloriosa que existe. É um negócio perfeito demais, maravilhoso demais. Poxa, pastor, mas foi muita informação, eu não estou entendendo esses negócios direito. Fica tranquilo que a gente vai continuar a estudar tudo isso em cada um dos seus pontos, porque você vai observar que o conhecimento das alianças nos traz uma doutrina maravilhosa e essa doutrina maravilhosa define a nossa prática. Mas antes de acabarmos o vídeo, vamos reunir os textos-chave que sustentam o panorama das alianças. Gálatas 3, 19 e 24, a lei foi um pedagogo para nos conduzir a Cristo. Hebreus 9:15, Cristo é o mediador da nova aliança. Ezequiel 36, 26 a 27, Deus promete dar um novo coração e um novo espírito ao seu povo. Romanos 8, 29 e 30, vemos que fomos predestinados, chamados, justificados e glorificados. E Apocalipse 21, 3 a 5, o nosso destino final, Deus habitando com o seu povo para sempre. Portanto, meus irmãos, as 7 alianças da Escritura não são 7 histórias separadas, não são 7 dispensações diferentes, são 7 capítulos de uma única história, com um único autor, um único herói que é Cristo, e um único destino que é a glorificação do povo de Deus na presença de Deus para sempre. A aliança das obras mostrou que o homem não pode se salvar. Já a aliança da graça, desenvolvida ao longo de toda a história bíblica, mostrou que Deus pode e quis salvar o seu povo. E Cristo, o segundo Adão, o descendente de Abraão e de Davi, cumpriu tudo isso de uma vez por todas. Ah, pastor, que legal. Cada vez mais a Bíblia vai fazendo mais sentido, né? Porque agora eu estou começando a enxergar de Gênesis aos Salmos, Isaías, Apocalipse, esse fio dourado atravessando tudo isso. Legal, é a mesma história, o mesmo Deus, o mesmo plano. Exatamente isso. E no próximo e último vídeo do capítulo 5, vamos ver por que entender as alianças é tão importante para a fé cristã prática, para a nossa vida na igreja, no lar, no dia a dia. Porque nada disso é avulso, nada disso é teoria que a gente não vai usar para nada. Tudo isso define a nossa vida e a nossa prática diária, porque na nossa igreja só vai para o inferno quem quiser. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia e medite na Bíblia.